Agora a gente vai passar para uma parte um pouquinho mais detalhada do cadastro de produtos. Eu vou abrir aqui um novo produto. Pessoal, lembrando o seguinte, o intuito desse tutorial, inicialmente, é passar de uma forma, passar uma parte mais simples do sistema. Tá? Então você vai perceber que eu vou pular e não vou comentar sobre alguns detalhes. Esses detalhes, como já foi informado, eles podem ser explicados individualmente para cada cliente, até mesmo porque, assim, 1% ou 0,5% utiliza alguns detalhes aqui do sistema. Tá? Então eu não vou me adentrar nesses detalhes, perfeito? Então, a gente vai comentar aqui sobre o cabeçalho, algumas coisas sobre o cabeçalho, tá? Aqui no cabeçalho, o código vocês já perceberam que ele é automático, eu não tenho como mudar esse código, ele vai gerando sequencial. Então, o primeiro produto que eu cadastrar vai ser o 1, o segundo vai ser o 2, o terceiro o 3 e assim sucessivamente. Lembrando, se você voltar aqui na listagem, eu tenho aqui o produto 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier aqui excluir o 4, excluir o 2, qualquer um que seja, um, e vir apagar, ele vai apagar. Só que você perde essa numeração. Então, por exemplo, se eu excluir o 4, eu vou ficar aqui com 1, 2, 3, 5, 6. Não tem como voltar mais. Tá? Isso é uma questão de banco de dados. Ele mexe com muitas tabelas, então ele só some ali da tela, tá? Não tem como eu reaver esse produto mais, esse número 4. Então, o que eu aconselho? Quando você não quiser utilizar mais, por exemplo, eu não vendo mais batata. No meu mercado não se vende mais batata. Eu só vendo refrigerante e outras coisas. Ok, você entra no produto, edita ele, e aqui eu vou alterar. Então, eu vou vender aqui Heineken, Heineken lata 270 ml. Eu nem sei se tem isso aí, 270, enfim. A Heineken, e aí já tem que trocar o NCM, obviamente, colocar o de cerveja, e trocar o preço, que a Heineken não está tão cara assim, né? 4,50 latinha. Ok. Então aqui no meu estoque eu já não vendo batata, eu vendo Heineken no lugar. Então eu aconselho você a fazer isso. Quer excluir? Não tem problema, pode excluir. Lembrando que vai pular a numeração, tá? Eu tenho um pouco de toque, então para mim é melhor fazer a substituição aqui da descrição e do preço, enfim. Vou entrar aqui de novo, editar o produto para abrir aqui. Posso colocar o código de barras do produto, tá? 754 NCM. SEST, nem todas as empresas e nem todos os produtos vão precisar colocar, mas se precisar, o seu contador que vai informar o número do SEST, tá? Alguns o sistema já joga automaticamente, outros não. Essas outras informações aqui do título não são obrigatórias, são meramente consultivas, para você poder consultar depois. Qual que é a unidade de saída? Eu vendo caixa, eu vendo unidade. Isso aqui para funcionários novos é mais utilizável, né? Ah, clientes, funcionários antigos já conhecem todos os produtos da loja, isso aqui não, fica até um pouquinho sem uso, na verdade, né? Ah, que eu tenho, tal, fator de conversão. Esse fator de conversão, ele vai. É interessante, é importante que a gente faça uma aula só sobre isso, tá? Mas o fator de conversão, ele na verdade vai converter ali o que eu compro e o que eu vendo. Então, por exemplo, às vezes ele entra assim na nota fiscal de compra, né? Eu compro uma caixa de cerveja. Uma caixa de cerveja que vem com 12 unidades. Então, meu fator de conversão seria 12. Tá? Porque eu compro um e vendo 12, né? Então, isso é fator de conversão. Eu vou manter um. Tamanho, cor, peso, isso aqui é meramente consultivo. Não vai interferir lá na minha venda, lá no final. Não vai interferir. Então, não é obrigatório que coloque. E se você trabalha com cor, tamanho, peso, coisas, eu aconselho, na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho sobre esses detalhes. E aí eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão de colocar cor, tamanho, ok? Então, por enquanto aqui não se faz necessário preenchimento, só se você quiser, para depois fazer uma consulta. Claro que cada empresa é uma empresa, às vezes no seu ramo é extremamente importante que você coloque no cadastro do produto o tamanho,
ou a cor, ou o peso, tá? Mas, enfim, não se faz tanto necessário. É, aqui abaixo tem esse outro detalhe que eu acho que é importante, tá? Que chama estoque ideal. O que é o estoque ideal? O estoque ideal, vamos colocar ali que ele é como se fosse o tanque de combustível do seu carro. Então, seu tanque de combustível tem 50 litros, desses 50, 5 é a reserva. Então, nesse caso, funciona da mesma forma. Vamos supor que eu tenha aqui 15 Heineken no meu estoque, só que a minha previsão de compra eu só compro mais quando ele chegar a 5 unidades. Então eu coloco meu estoque ideal 5. Meu saldo foi para 10. Ou seja, eu posso vender 10 tranquilamente. Quando eu vender esses 10, ele entra no alerta e me fala, ó, você só tem 5, seu saldo já está zerado, você já tem que comprar mais. Tá? Obviamente, o GDO ele não faz essa informativa ainda. Talvez quando você assista esse vídeo ele já informe, tá? Mas hoje, na data da gravação desse vídeo, ele ainda não faz essa informação. Você tem que entrar nos relatórios e puxar um relatório de estoque mínimo, tá? Como que os meus clientes costumam trabalhar com estoque mínimo? Eles pegam na data da compra, ou seja, por exemplo, tem cliente que compra toda sexta-feira, tem cliente que compra de 15 em 15 dias, tem cliente que compra todo dia. Então, sempre que ele for fazer compra, ele tira um relatório de estoque mínimo. Porque ele tem alguns produtos na cabeça dele, que ele já sabe que tem que comprar, mas tem outros, talvez ele não lembre. E ali aquele estoque mínimo informa para ele, fala, ó, você tem tais produtos que está no estoque mínimo. Então, está na hora de comprar. Então, você pode tirar esse relatório sempre que você for fazer compra, tá? Aqui ele mostra alguns detalhes, né? Quantas notas fiscais foram geradas para esse produto, está reservado, que tem pedido feito para ele. Enfim, são meramente informativos também. Questão de valores. Eu tenho aqui o valor de custo, eu tenho o custo médio. Olha, qual a diferença de um para o outro? Valor de custo é o valor que eu comprei hoje, minha última compra. O custo médio ele vai fazer uma média de todas as compras. Porque cada vez que você compra, o fornecedor pode estar com um preço diferente. E aí ele vai fazendo aquela média ali para você saber, cara, desde que eu coloquei o sistema, essa Heineken ela tem variado de preço, mas a média dela tem ficado ali em 4,6. R$ 4,60. Então você tem uma média aqui de quanto você vem comprando esse produto. Aqui você pode colocar um lucro bruto ou pode colocar o valor final. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu compro essa cerveja por 2,9, perdão. Quando eu clicar aqui, ele já fala. Você quer alterar o percentual do lucro ou você quer alterar o valor de venda? Não, eu quero alterar o percentual de lucro, porque o valor de venda já está preenchido. Então ele já coloca aqui, ó, você está ganhando 55,17%. Mas eu posso mudar, falar, não, estou ganhando muito pouco. Tem que ganhar pelo menos 70%. Posso colocar os 70%, que aí ele vai mudar aqui o preço de venda. O preço de venda é 4,93. Beleza? Outro ponto aqui, o atacado. O meu preço de venda é 4,93, mas atacado eu consigo vender ele a 3,99. E o preço de iFood, tá? O preço de iFood a gente sabe que é bem caro. Então aqui eu vou colocar 5,99 no iFood. Ok? Que a taxa do iFood é bem cara. Aqui eu posso colocar. Ó. Eu colocando esse preço de atacado, ele só vai funcionar se eu marcar essa opção. Que é aplicar preço de atacado a partir do PDV. Na verdade, não. Na verdade, o orçamento ele puxa aqui o preço de atacado na nota fiscal, tem como colocar. Mas no dia a dia a gente vê a utilização maior é quando isso aqui está marcado no PDV. Então, para eu vender lá no PDV como se fosse o mercado, né, o caixa mesmo, eu utilizo isso daqui, aplicar o preço de atacado no PDV. Quando a quantidade for, por exemplo, nesse caso 6. Ou seja, o que significa isso na configuração que eu fiz aqui? A venda de uma unidade dessa cerveja é R$ 4,93. Só que se eu comprar 6, cada uma vai sair por R$ 3,99. Ok? Isso aqui já joga automático lá no PDV. Perfeito? Aqui a gente já comentou na última aula. Tá? A única coisa que eu não comentei é, por exemplo,
Se esse produto for um produto que eu posso aproveitar crédito, eu não ensinei como é que faz o link, né? Então ele vem aqui, ó. Você vai fazer a alteração aqui, por exemplo, aproveitamento de crédito, ó, tributação simples nacional com permissão de crédito. E aí eu vou linkar ele aqui, eu vou fazer um elo com o CFLP correto. Então eu vou fazer uma alteração, ele não vai ser o 5102, ele vai ser, sei lá, vou inventar um aqui, vou usar qualquer um, tá? Se não tiver aqui, a gente tem que cadastrar, isso nas próximas aulas a gente vai abordar esse tema. Mas vou colocar esse aqui só para exemplificar, unir. Eu vou inventar um elo, ou seja, é um elo. Posso colocar um número, ou posso escrever aqui, crédito, vou colocar só CRE. Então aqui, CRE, eu já sei que é aproveitamento de crédito, tá? Posso colocar uma observação, eu não vou mexer nessa parte de IPI, posso colocar uma observação, aqui eu tenho alguns detalhezinhos para mudar a cor, fonte, formato, tamanho. Parte de tributação aqui eu também não vou falar, porque isso daqui quem vai passar é o contador. Normalmente para Simples Nacional a gente nem mexe nisso, tá? E por fim, é só isso que eu queria passar nessa aula, o básico, um básico detalhado, né? Era só isso que eu queria falar. Nas próximas aulas nós vamos comentar sobre algumas outras partes aqui do cadastro de produtos.